A Bíblia é a inerrante, inspirada Palavra de Deus. Apesar que alguns não querem acreditar, mas nós, por fé, acreditamos que a Bíblia é a infalível, inspirada, inerrante Palavra de Deus. A paz do Senhor, convidamos você a estar conosco por alguns minutos para juntos discorrermos sobre mais um assunto importantíssimo para o povo de Deus, em especial para os jovens da Escola Bíblica Dominical, que estudam a lição da CPAD, Casa Publicadores das Assembleias de Deus. E a lição que vamos tratar a partir deste momento é a lição de número 2 desse quarto trimestre de 2023. O título da lição é o seguinte: Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Este é o título desta lição de número 2 dos jovens da Escola Bíblica Dominical. E a partir de agora, nós iremos discorrer sobre este assunto tão importante. A Bíblia é sagrada por alguns que não professam a fé cristã. Dizem que esta Bíblia ela está ultrapassada, dizem que é um livro antigo, mas nós iremos ver, a partir desta lição, à luz da Bíblia, que a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, ela ultrapassa os tempos, os séculos e permanece atual, pois ela traz instruções, ela traz luz para a humanidade, pois é a revelação de Deus para toda a humanidade. A palavra de Deus chegou até nós para mostrar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. A lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre a Bíblia, a inerrante palavra de Deus. Segundo tópico, um livro inspirado pelo Espírito Santo. E o terceiro tópico, a atualidade da Bíblia, a atualidade da Bíblia. E, seguindo esses tópicos, temos os objetivos desta lição. O primeiro, compreender que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Segundo objetivo, é explicar que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. E terceiro objetivo, destacar a atualidade da Bíblia. O texto base desta lição, texto principal, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Veja que texto interessante, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, discorrendo, sobre a questão da unidade entre o povo de Deus, em que os fortes deveriam, suportar os fracos, ajudar os fracos, enfim, em meio a esse discurso do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Romanos, ele traz esse versículo tão importante que nos mostra a importância da palavra de Deus. É bem verdade que nesta época que o apóstolo Paulo escreveu este texto, não existia ainda o Novo Testamento, Pois o Novo Testamento, ele veio chegar até nós bem depois, pois estava sendo construído. O Espírito Santo de Deus estava ali, executando esta obra através dos escritores do Novo Testamento, do qual o apóstolo Paulo é um dos maiores escritores, pois conhecemos 13 cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E aí o apóstolo Paulo, ao falar essas palavras, que porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Se referia, evidentemente, ao Antigo Testamento, aos profetas, aos Salmos, ao Pentateuco, que era conhecido naquela época. O resumo da lição: na Bíblia encontramos
a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Jesus Cristo. Destaque bem para os alunos essa questão. Veja, na Bíblia Sagrada, encontramos a revelação, né? Ou seja, aquilo que Deus revelou, aquilo que está descoberto, que tornou-se público, que trouxe luz para o entendimento das pessoas. Essa revelação de Deus para todos e a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia, nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, o tema central é Cristo. Ela é a palavra de Deus. Cristocêntrica é Deus mostrando o caminho para o homem se salvar. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum, né? Apesar de ter contido nela fatos históricos, né? Você encontra na Bíblia questões do meio secular, né? A área da biologia, a área das ciências em geral, geografia, mas sempre direcionada como Cristo sendo o centro. É a revelação de Deus para a humanidade e mostrando o plano de salvação que Deus tinha traçado para a humanidade. Por isso que a palavra de Deus, ela é inspirada, pois vamos mais na frente mostrarmos que pessoas de épocas diferentes, pessoas com formações diferentes, mas escreveram todas, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi o mesmo Espírito, né, que os conduziu, que os inspirou para que esta obra estivesse completa, podemos dizer assim, nos nossos dias. Chegou até nós e a palavra de Deus, ela está aqui, 66 livros inspirados. É a palavra absoluta, é a palavra inerrante, é a palavra que contém as verdades eternas e absolutas. Destaque isso para os seus alunos. Vamos assim adentrar na lição. No entanto, eu gosto muito de frisar o tema geral do trimestre. E nesse último trimestre de 2023, o tema é a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade. Observe bem, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Vivemos por fé, por fé. Destaque isto para os seus alunos. E estamos estudando, este tema sobre apologética cristã, a defesa cristã. É a área da teologia que defende o cristianismo das objeções meramente humanas. O comentarista, é bom destacarmos, o comentarista desta lição, é o amado Eduardo Leandro Alves, este servo do Senhor, que foi incumbido de trazer o comentário desta lição riquíssima, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E aí, na lição de número 2, que tem como título Fé para crer, que a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro de Deus, o destaque é fé, todas as lições. E para crer, acreditar que a Bíblia, que este livro é a palavra de Deus, é preciso fé. Eu falava aqui no início que muitas pessoas que não professam a fé cristã não querem acreditar, acham que este livro está ultrapassado. Alguns falam em até atualizar a Bíblia, algumas passagens que se referiam apenas a épocas distantes, que para a nossa época já não serve. No entanto, nós aprendemos e vamos discorrer um pouco aqui que esta palavra de Deus, ela ultrapassa gerações, séculos e não muda, é imutável. A palavra de Deus, a revelação de Deus para a humanidade, serviu para as pessoas de séculos atrás,
de anos atrás e serve muito para nós também no tempo presente. Já que fala de fé, né? Fé para crer, que a Bíblia é o livro de Deus, é bom destacar também para os alunos, né, os tipos de fé que aparecem na Bíblia Sagrada. Temos pelo menos 4, né? A fé natural, a fé que é aquele que também não professam, né, a fé cristã, ele pode ter também essa fé natural. Pessoas que acreditam que o mundo foi criado por um ser superior, um ser sobrenatural, embora não acredite, né, em muitas passagens da Bíblia, embora não queiram acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade, mas essa fé natural está presente nas pessoas. A fé salvadora é aquela que a gente pode encontrar como exemplo em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé salvadora. Temos a fé como fruto do Espírito, Gálatas 5 e 22, e a fé como um dom, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e capítulo 13, versículo 2. Mas, dentre esses 4 tipos de fé, a fé salvadora, Hebreus 11, 1, é a que está inserida aqui no contexto desta lição. O primeiro tópico vai falar sobre a Bíblia, inerrante palavra de Deus, e tem como primeiro subtópico a sua autoria. A Bíblia não chegou até nós por meio de um e-mail, né, falando de uma linguagem aqui atual, ou uma mensagem nas redes sociais. Não foi dessa forma que ela chegou até nós. Embora hoje nós podemos compartilhar mensagens ou até toda a Bíblia através dos meios de comunicações digitais que temos hoje na nossa época. Mas ela não chegou até nós dessa forma, né? Também não caiu do céu e nem foi encontrada pronta em algum lugar místico ou secreto, né? Como a gente vê algumas histórias de filmes, né? Que as coisas são assim meio que sem explicação. Os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo, revelam a sua origem, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Esta é a prova, né? Uma das provas de que a Bíblia Sagrada ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então essa inspiração é diferente da inspiração humana, né? Essa foi a inspiração vinda da parte de Deus. Deus se utilizou de homens para trazer a sua mensagem ao mundo. Foram homens que escreveram, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Logo, os que escreveram a palavra de Deus, o Senhor usou aproximadamente 40 autores, né? Cerca de 40 autores, num período de cerca de 1.600 anos, né? Foram usados por Deus para trazer, né, as escrituras da forma que temos hoje, né? Que, apesar que a questão de divisão de versículos, de capítulos, de livros, foi feito bem depois, né? Mas a questão dos seus autores, na época em que escreveram, né? Isso percorreu cerca de 1.600 anos, por cerca de 40 autores diferentes. E aí a gente pode citar vários, né? Você na sala de aula pode citar vários autores. Muitas Bíblias traz no início do livro, né, uma descrição de quem foi o autor, para quem estava sendo direcionado aquela mensagem, né, embora algumas mensagens foi direcionada para pessoas específicas da época, mas existem os princípios e ensinamentos que são relevantes para os nossos dias. Ela serviu para aquela época e serve para os dias de hoje, né? É a palavra absoluta e verdadeira de Deus. No segundo subtópico, sua estrutura, né? A estrutura da Bíblia é uma coleção de 66 livros.
alguns textos têm mais de 3.000 anos, né? Os escritos mais recentes têm aproximadamente 1930 anos, né? E você pode ir lá na sala de aula, através até de dinâmica, né? Fazer um trabalho com os alunos com relação a quantos livros a Bíblia tem, quantos livros tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? Qual o livro o maior livro da Bíblia, o maior capítulo, versículo, menor, né? E fazer esta tarefinha, né, na sala de aula, para que os alunos aprendam mais acerca da estrutura da Bíblia Sagrada. Qual foi o último livro escrito, né? E a gente vai ver lá no Antigo Testamento, né? Tem as cartas do apóstolo Paulo, cartas escritas por Pedro, por João, por Tiago. Tem a carta aos Hebreus, que o autor é desconhecido, né? Então é muito interessante, né? A carta de João, no caso, a revelação, né, feita a João, no caso Apocalipse. E é muito importante e interessante frisar isso, mostrar também que a Bíblia Sagrada, como temos aqui, como os utilizamos, né, normalmente, ela está dividida não de forma cronológica, né? Existe inclusive hoje, né, a Bíblia de Estudo Cronológica, publicada pela CPAD, que traz os livros de acordo com os fatos em que foram acontecendo. É muito interessante também, né, essa questão, porque quando a gente vai para Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nem sempre segue esta ordem, né? Se a gente pegar de Gênesis a Apocalipse, não segue essa ordem cronológica, por ordem de acontecimentos. Não. A Bíblia Sagrada, ela está organizada de forma didática, né? De forma em que os livros estão organizados de uma forma não cronológica. Embora muitos livros seguem a ordem cronológica, mas é muito importante frisar isso também em sala de aula. A temática principal, né, é a redenção oferecida ao pecador mediante Jesus Cristo. A Bíblia é o livro mais vendido e mais divulgado no mundo e já foi traduzida por mais de 366 línguas, né? O livro mais vendido no mundo é a palavra Bíblia, né? Que vem do grego, né? Coleção de pequenos livros, porque temos aqui realmente vários pequenos livros, mas que formam um livro só, né? A revelação de Deus para a humanidade. No terceiro subtópico, a sua mensagem. Qual a mensagem da Bíblia? Encontramos nas Escrituras vários temas, entretanto, podemos afirmar que a mensagem central é a história da salvação. A narrativa da salvação é vista tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É importante ressaltar que a missiva da salvação tem 3 elementos comuns: Jesus, aquele que traz a salvação, o meio de salvação e os herdeiros da salvação. Então, esta é a mensagem principal, né, da Bíblia Sagrada, é esta narrativa da história da salvação. Ou seja, encontramos pessoas hoje em dia se perguntando de onde veio e para onde vai, mas a Bíblia tem as respostas para tudo. No segundo tópico, um livro inspirado pelo Espírito Santo. Falamos de forma rápida no início, né, que a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados por Deus. E a Bíblia tem vários versos que podem mostrar isso. 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro, né, que lemos aqui também, em 2 Pedro, em que atestamos também a questão da inspiração da palavra de Deus. E aí temos aqui nesse segundo tópico o que é inspiração. Foi quando Deus usou homens, né, para escrever a sua palavra, para escrever este livro que Deus deixou para a humanidade. Inspiração verbal e plenária. A expressão inspiração verbal precisa ser cuidadosamente compreendida, o que leva muitos cristãos a preferir o termo inspiração plenária. A inspiração verbal não significa um ditado mecânico, como se os escritores fossem instrumentos meramente passivos. Ditar não é inspirar. A inspiração verbal estabelece que o ponto vai à inspiração, entendendo-se tanto a forma como a substância. Diz o que é e não como é, não nos sendo explicado o método da operação do Espírito Santo, mas somente
nos é dado conhecer o resultado. Deus fez uso das características naturais de cada escritor e por um ato especial do Espírito Santo. Temos Moisés, legislador, cresceu no palácio, do Egito. Temos Davi, rei, pastor de ovelha, músico. Temos Esdras, escriba. Temos o apóstolo Paulo, mestre na lei, mas que teve um encontro com Jesus. Temos pescadores, temos boiadeiro, ou seja, temos pessoas de diferentes profissões, que atuavam em diferentes atividades, mas que Deus utilizou cada um de forma especial. A necessidade de interpretação, há pessoas, sobretudo as que buscam desacreditar a fé cristã, que citam textos fora do contexto, utilizando interpretações particulares. Muito importante destacar a necessidade de interpretação, porque há muitas interpretações errôneas sobre textos bíblicos, sobretudo como o comentarista colocou, tirando textos isolados para tentar distorcer o que a Bíblia diz. E este é um assunto muito importante nos nossos dias, pois há muitas interpretações erradas acerca de textos bíblicos. Devemos nos aprofundar nessa questão da interpretação bíblica, É fundamental ter consciência de que as Escrituras só podem ser explicadas pelas Escrituras. É a própria Bíblia quem explica a Bíblia. Antes de ir a um livro, como um apoio, procure explicações na própria Bíblia. E um fato muito importante é que peça orientação do Espírito Santo de Deus, iluminação do Espírito Santo de Deus, para entender o que a palavra de Deus está falando e revelando. E por último, o terceiro tópico, a atualidade da Bíblia. A Bíblia é atual. Questões éticas e morais, ela tem respostas e explicações para temas que, embora não encontramos o termo na Bíblia, mas encontramos os princípios que vêm nos orientar, nortear como devemos proceder diante de tais temas e situações. Os vários materiais da Bíblia, e aí a Bíblia, para chegar até nós, ela passou por um processo. Foi escrito primeiro, em tábuas de pedra, em argilas, ou seja, o barro sendo utilizado. Há exemplos de textos bíblicos aqui que você pode ler com seus alunos em sala de aula. Foi utilizado, a questão do papiro, do pergaminho, materiais tanto de planta como do couro de animais, para ser e veja, diante disso, que não foi fácil, escrita. Hoje em dia é muito fácil, é muito mais fácil escrever um texto, escrever um livro em relação àquela época que tinha um material mais rústico, tintas também mais difíceis para você estar escrevendo. Então, de forma geral, a Bíblia passou por um processo até chegar nós, e esse processo traz os materiais que foram escritos na época, o poder da palavra de Deus. A Bíblia se distingue de todos os demais livros, pois, segundo o profeta Jeremias, ela é semelhante ao fogo que purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Ela tem poder para penetrar e prescrutar o interior do ser humano. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem poder. E é bom frisarmos aqui, Nós, como Igreja de Cristo nesta terra, saímos a evangelizar, pregamos a palavra de Deus, pregamos esta palavra, e esta palavra tem poder, tem poder para transformar a vida do ser humano, a partir do momento em que ele, por meio do Espírito Santo de Deus, que convence o pecador, a partir do momento em que este ser humano escuta a palavra, por fé, recebe esta palavra e permite que o Espírito Santo de Deus o convença e faça morada, haverá transformação na vida desta pessoa. Então a palavra de Deus, ela tem um poder imenso. Amém? Queremos assim encerrar, trazendo só o resumo desta lição, a conclusão. A Bíblia é inerrante, palavra de Deus para o ser humano em todos os tempos, inerrante. Não erra, não contém erros,
É bom também aqui no final, gostaria de destacar, ter cuidados com as teologias liberais, né? A neo-ortodoxa também, que querem trazer, né, uma explicação diferente da verdadeira interpretação ortodoxa, né, da verdadeira doutrina, sã doutrina. Precisamos nos apegar a isso, a doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus Cristo ensinou. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. A Bíblia é inerrante, palavra de Deus, e ela é atual. Tudo o que precisamos saber para obtermos a salvação já nos foi transmitido pelas Sagradas Escrituras. Nada pode ser retirado ou acrescentado da palavra de Deus. Que venhamos ler, meditar nas Escrituras e principalmente viver seus ensinamentos, pois Jesus afirmou que aquele que ouve as suas palavras e as praticam são semelhantes ao homem que construiu sua casa na rocha. Ler, meditar, ouvir, praticar e também ensinar a palavra de Deus. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir, de acionar as notificações e também deixar o seu comentário. Deus em Cristo vos abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.